Mas vamos seguir, desculpe aqui a turma do Instagram. Bom, então eu dizia, foram duas perguntas, os teólogos, e dizem, não, mas aqui é a água do batismo. Se nós não era um batismo cerimonial, material. Então ali a ideia da água se refere ao hebraico, a água é o símbolo da matéria. Se nós olharmos inclusive o pensamento filosófico das escolas pré-socráticas, a escola jônica, por exemplo, dizia que a água e do espírito, aí dois elementos. Então a passagem ela é tranquila nesse aspecto de nascer pelo espírito, nascer pelo corpo. Então, quando dizem essa passagem de Nicodemos fala de renovação, sim, fala de renovação. E ao falar de renovação, também fala de nascimento novamente. Nascer da água, nascer do Espírito. E é interessante, porque depois Jesus interroga Nicodemos, dizendo assim, como tu és mestre em Israel e não sabes dessas coisas. Ou seja, você conhece a cultura hebraica e não sabe dessas coisas. Aqui a Lúcia diz, os irmãos de outras doutrinas dizem nascer do batismo. Eu comentei isso aqui já, Lúcia. Exatamente isso. Eles dizem nascer do batismo, ao falar da água. Só batizo com água, mas aquele que virá após mim batizará com fogo. Ou seja, purifica. Por isso havia a imolação do cordeiro, havia o fogo colocado nos sacrifícios. Então aí sim, é uma figura simbólica de renovação, que é o nascer do Espírito. O nascer da água é a materialidade. Então estou fazendo essas observações antes de tratarmos do pensamento espírita efetivamente sobre reencarnação, porque é importante nós observarmos que a reencarnação é um elemento antropofilosófico, ou seja, ele é antropológico, ele faz parte de diversas culturas, inclusive da hebraica, inclusive da cristã. Então só esse preâmbulo para que nós possamos compreender um pouco mais esse elemento reencarnatório. E aí sim, vamos ao que temos no Livro dos Espíritos, que fala sobre a reencarnação. E aí eu peço licença para ler algumas questões do Livro dos Espíritos, para entendermos o pensamento espírita. Então a questão 166, por exemplo, aliás, antes de falarmos da questão 166, eu vou retroagir. Eu vou à questão 132. Nós temos uma pergunta que faz alusão à necessidade encarnatória. O porquê que estamos na Terra. Não no aspecto quantitativista. Não no aspecto de quantas vezes, mas no aspecto de ser necessário estarmos aqui na Terra. Então, nessa questão 132, pergunta-se aos benfeitores espirituais qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? E os espíritos respondem, Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de progredir. Então, só tem uma. Encarnar não é elemento punitivo. Ninguém está encarnado por punição. Estamos encarnados como oportunidade de crescimento. É isso que está na questão 132 de Dir. Então, estar na Terra é uma oportunidade para que, pelos nossos esforços, possamos progredir. Ninguém está aqui para ser punido. Não há, desculpe, possibilidade de dizer reencarnação é para a gente pagar os erros. Não, não. Reencarnação é para a gente refazer as nossas condutas, refazer os nossos erros e não pagar pelos erros. Ah, mas desculpe-me, mas muitos, inclusive espíritas, confundem expiar com punir. Expiação não é sinônimo de punição. Par-se de algo. Então, o processo expiatório é um processo de uma recuperação de uma forma mais incisiva para que eu possa me limpar, entre aspas. Então, não é punição.
o processo expiatório não pode ser punição, porque Deus não pune ninguém. As leis de Deus são leis educativas, que têm um aspecto retributivo, mas eminentemente educativas. Então, o aspecto expiação não é punição. Expiar quer dizer limpar, purgar. Provas, todos nós por elas passamos. Todos estamos aqui em provas, até os missionários, porque se não cumprirem a missão, falharam num processo. Provas são elementos que nós temos, elementos didáticos para o nosso crescimento por meio de exercícios. A expiação é um processo de autopurificação por sentimentos, digamos, individualizados, que nos geram vontade de fazer algo, mas há limitações para fazer esse algo. Então não há um processo punitivo nem no aspecto expiatório. Desculpe, mas é só olhar uma definição de dicionário. A palavra expiar não tem cunho punitivo. Por isso existe o bode expiatório lá da cultura hebraica, que era o animal que se soltava carregando os pecados para que no sacrifício ele purgasse os pecados alheios. Por isso é que se chamava bode expiatório. Ele tinha finalidade expiatória, não punitiva. Punisse um bode? Não. Então a expiação é um processo de limpeza, é um processo de purificação. Basta olharem os dicionários, quaisquer deles. Então, eu fico vendo muitas vezes as pessoas querendo dar sentido oposto ao que está na própria palavra. Então é importante perceber esse aspecto. Provas são elementos naturais, em regra, escolhidas por nós, para que possamos aprender por meio de exercícios. Expiações são elementos, digamos, purificadores, purgativos, para o nosso crescimento em função de ações deliberadamente tomadas danosas, ações danosas deliberadamente tomadas. Então são elementos muito simples. Em reencarnação está claro, no processo, na questão 132, a finalidade é evolução. Punição não faz ninguém evoluir. Vejam o que nos fala o espírito Joana de Ângeles, lá no livro Plenitude. Ela diz: a expiação tem como finalidade fazer o espírito retornar ao ponto que estava antes da queda. A expiação tem por finalidade fazer o espírito retornar ao ponto que estava antes da queda. Ou seja, a expiação é um aspecto de aclaramento de consciência. Está num processo evolutivo, comete-se um deslize, um erro, cai-se, não retrograda, cai-se, e a expiação me devolve ao ponto que eu estava para eu continuar crescendo. Então a dor por si só ela não redime, é um processo de aclaramento, é um chamamento de atenção e não uma punição. Por isso os espíritos responderam na questão 132 que a finalidade da encarnação, não interessa a quantidade de vezes, o ato encarnatório é evolução, é progredir. Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. E prestemos atenção no verbo impor. Deus vos impõe a encarnação. Deus vos impõe. O que é o verbo impor? O verbo impor é algo que uma força maior exerce. É um exercício de força maior. E por que impor? E onde está a minha liberdade? É o mesmo que um pai ou uma mãe faz com uma criança pequena quando ela precisa tomar um medicamento, uma injeção, por exemplo, e ela não quer tomar, porque a criança divisa, ela enxerga somente a dor. Os pais enxergam a solução da doença, a solução que aquela injeção trará. Então, muitas vezes a criança diz, eu não tomo injeção, e o pai ou a mãe diz, toma. Veja, impõe, porque é necessário. Então, a reencarnação, ou a encarnação, me desculpe, é necessária,
Por isso ela é imposta. Ela é imposta porque ela faz parte da lei natural. Como, por exemplo, se eu saltar, eu cairei por uma lei chamada lei da gravidade. Essa lei da gravidade, ela é imposta. Ela existe, ela é imposta. Há uma imposição dessa lei. Por mais que eu queira pular, ficar no ar, eu não ficarei. Por quê? Porque sem uma força que possa inibir a ação gravitacional, eu cairei. E nós não temos essa força pura e simplesmente. Nós não temos uma força de impulso, propulsão. Então, nós sempre cairemos. Isso é uma imposição. Imposição da lei natural. A questão, nós vamos avaliar, ele fala aqui do livre-arbítrio, já eu falo sobre isso. Eu falarei sobre isso. Eu sugiro ler a questão 258 do Livro dos Espíritos. Nós falaremos sobre isso. Vejamos o que nós temos. Uma necessidade. Então, encarnar é uma necessidade. E aí pode surgir uma pergunta. Então, quer dizer que o espírito não evolui se ele não entrar na matéria? Se ele não encarnar, quer dizer que ele não evolui? Sim, evolui. É a questão 230 do Livro dos Espíritos. Sugiro, leiam a questão 230. Lá pergunta, o espírito na erraticidade evolui? Ou o espírito evolui na erraticidade? Erraticidade quer dizer, no mundo espiritual? E eles respondem, em conhecimento e segundo a sua vontade. Mas só o contato com a matéria lhe permite exercitar o conhecimento adquirido. Vejam o que eles falam na questão 230, que no plano espiritual nós temos um aprendizado teórico, mas o exercício prático é aqui na Terra. Então eles dizem lá, quando perguntou, evolui o espírito na erraticidade? Eles dizem sim, sempre em função da sua vontade, mas somente o contato com a matéria lhes permite exercitar o conhecimento adquirido. Aqui na matéria, na Terra, aqui temos o nosso laboratório das nossas próprias experiências evolutivas. Então, tanto a questão 132 como a questão 230 indicam isso. E aí sim, saímos do aspecto encarnatório para um aspecto quantitativista. Porque é lógico, se estamos aqui na Terra para evoluir, pode surgir uma pergunta muito tranquila, muito natural. E aquela alma que não conseguiu evoluir durante a sua permanência aqui na Terra? Se fosse uma existência só, se nós pudéssemos nascer só uma vez, e não cumprirmos a evolução nessa uma vez, o que aconteceria? E há uma ilogicidade nisso. Se nós vivemos na Terra em torno de 80, 100 anos, como que 80 ou 100 anos determinarão a imortalidade das penas? Ou seja, nós somos imortais, nós nunca teremos fim. Quer dizer que um período finito aqui na Terra determina as consequências ad infinitum? Ou seja, para sempre? Que lógica é essa em que a menor parte estabelece a consequência para a maior parte? Porque a imortalidade mostra que a maior parte da nossa vida é a parte que nós não vivemos. Aqui eu vejo outra pergunta da Gomes, né? Se os espíritos nos influenciam, como fica o livre-arbítrio? Ô Gomes, eu vou tentar responder num curso aqui da conversa, mas eu sugiro que você leia a questão 459, que fala disso, mas leia também a questão 467 e a questão 469, e você verá que a influência dos espíritos não é absoluta. Se você observar a questão 467 em especial, vai mostrar que a influência dos espíritos só acontece porque nós os chamamos. Lá na questão 467 diz assim, pode-se afastar as más influências que os espíritos exercem sobre nós? E os espíritos respondem sim, sim, mas vós frequentemente os chamais pelo vosso pensamento ou os atraís pelos vossos desejos. Ou seja, eles só nos influenciam porque nós os chamamos para sermos influenciados. Ou seja, nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio, quando eu escolho condutas errôneas, pensamentos errôneos, vontades errôneas, eu atraio a influência dos espíritos e aí sim sofro as influências. Então a questão 459, quando diz influencia os espíritos em nosso pensamento, eles respondem bem mais do que imaginais, de ordinário são eles que vos dirigem. Essa resposta 459, ela precisa ser harmonizada com a 467 e com a 469. Porque a 467 vai deixar claro que a influência só existe porque nós os convidamos pelos nossos desejos e vontades.
e pensamento. E a questão 469 ela é interessante. Lá diz assim, pode-se neutralizar a influência dos maus espíritos? E os espíritos dizem, sim, fazendo todo o bem e colocando vossa confiança em Deus, neutralizareis a influência que os espíritos querem tomar sobre vós. Então percebam que a gente precisa construir uma linha de pensamento olhando todo um conjunto de respostas, de perguntas e respostas. E muitos ficam só na 459, mas não percebem que a 467 e a 469 harmonizam essa questão da influência, ou melhor, explicam como se dá essa influência, explicam porque os espíritos nos dirigem, porque nós os convidamos para ser dirigidos. É como se eu desse a minha autodeterminação para eles, para que eles determinem as minhas próprias ações. Então o meu livre-arbítrio foi exercido, eu quis assim, percebeu? Então é muito tranquilo isso. Sugiro que leia então com mais profundidade a questão, não só a questão 459, mas a questão 467 e a questão 469, tá certo? Voltando aqui, nesse aspecto, então, estar encarnado é importante, e aí vem a questão 166, justamente perguntando isso. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Porque aquela ideia de uma existência determinar a consequência para toda a eternidade, ou melhor, para a imortalidade, é ilógica. Não caberia nunca na justiça de Deus. Não caberia nunca na justiça de Deus. Como que o finito pode determinar o infinito? Como que o mensurável pode determinar o incomensurável? Por isso veio a pergunta, como pode então a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E os espíritos respondem, sofrendo a prova de uma nova existência. Sofrendo a prova de uma nova existência. Veja que interessante. E a palavra existência constante aqui nessa questão, isso aqui é o barulho do trem de ferro. E nesse caso é trem, não é o trem mineiro genérico, não, é o trem de ferro mesmo. Que a linha de ferro é bem próxima aqui, ó, a minha residência. Então sempre faz esse barulho nesses períodos. Mas voltando, a ideia de existência, ela é importante, essa palavra existência, porque nós não podemos confundir existência com vida. Por isso eu sou daqueles que gostam de usar o termo existência, nessa existência, na próxima existência, na existência passada, e não na vida próxima, na vida passada, na vida anterior, porque vida é uma só. Nós não temos mais de uma vida. Desde que fomos criados, a vida é uma só, porque somos imortais. Então nós não podemos ter mais de uma vida, senão seremos mortais. Não temos mais de uma vida. O que temos são várias encarnações numa vida só, a vida espiritual. Nós somos um ser vivo, nós somos um ser imortal. Então eu não posso confundir encarnação com vida. A encarnação começa no berço e termina no túmulo. A existência começa no berço e termina no túmulo. A vida não começa no berço e nem termina no túmulo. Então, na mesma vida, ora eu estou encarnado, ora eu estou desencarnado. Ora eu estou no mundo espiritual, ora eu estou no mundo material. Mas a vida é uma só, eu sou o espírito. Eu sou o mesmo espírito. Eu sugiro que leiam, inclusive, o item 9, eu gosto de chamar de artigo 9, do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, que fala do Código Penal da vida futura. E lá no artigo 9 nos fala da solidariedade reencarnatória. Eles dizem, as reencarnações são solidárias entre si porque pertencem ao mesmo espírito. Então sou sempre eu que estarei reencarnando. É sempre o mesmo espírito que reencarna. Sou eu sempre que estarei na encarnação. Sou eu sempre que encarnarei em quaisquer encarnações. Então não serei outra pessoa, terei outra persona, mas serei sempre eu. Sou eu que me reencarno. Então eu não tenho mais de uma vida, eu só tenho uma. Eu tenho várias encarnações. Por isso os espíritos utilizam a palavra existência. Porque em termos filosóficos, existência e essência são coisas distintas. Essência, existência, imanência.
permanência. Eu sugiro lerem o pensamento aristotélico, quando ele fala de existência, imanência e essência. A existência é o estar, a essência é o ser. Por isso nós somos, porque temos consciência da nossa existência. E há coisas existentes que não são, porque não têm consciência da existência. Por exemplo, essa caneca. Essa caneca existe, mas ela não é, porque a caneca não sabe que ela existe. Eu sou, porque eu sei que eu existo. Então eu tenho existência, essência e imanência. Esse objeto tem apenas existência. Então o processo encarnatório chamamos de existência porque o corpo físico ele não tem consciência da sua existência. O corpo. Quem tem consciência da existência é o espírito, que somos nós. Então por isso trata-se como existência. E aí vem Kardec. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corporal, veja, ele usa o termo vida corporal, ou seja, vida orgânica, acabar de depurar-se? Os espíritos respondem, sofrendo a prova de uma nova existência. Então a existência é sinônimo de vida corporal, e não sinônimo de vida, porque vida não acaba. Então percebamos, para que tenhamos um aspecto de logicidade, de justiça, a alma encarna-se várias vezes com a mesma finalidade, depurar-se. E aí, na questão 167, nós vemos a pergunta, qual a finalidade da reencarnação? Não é a finalidade da encarnação, essa é a 132. Na 167 é a finalidade da reencarnação. E aí eles respondem, expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Veja o verbo novamente, expiar. Aqui uma forma substantivada, né? A expiação, ou seja, um substantivo, a expiação. Veja, o que é a expiação? Ele acrescenta melhoramento progressivo, mostrando que aquela evolução constante na questão 132 não se dá de uma hora para outra. Ninguém dorme não sabendo e acorda sabendo, não é isso. Então é preciso haver uma progressividade no processo encarnatório. Desculpe, no processo evolutivo. E essa progressividade é o aspecto reencarnatório. E aí usa o termo expiação, ou seja, depuração. Para a seguinte, Kardec usa o termo acabar de depurar. E expostos os espíritos usaram na 167 o substantivo expiação, mostrando que acabar de depurar-se. E os espíritos ainda trazem uma sequência, dizendo expiação, melhoramento, porque Deus não é vingador. Deus é soberanamente justo e bom. Nós já falamos sobre isso no nosso encontro, no primeiro encontro. Deus é soberanamente justo e bom. Então ele não pune ninguém. E ele nem poderia punir, por quê? Porque seria uma ilogicidade. Ele é onisciente, ele sabe de tudo. Pode impedir, não impede, depois me pune? Isso não é justiça de Deus. Isso é vingança. E Deus não é vingativo. Deus não é vingativo. Então, não há aspectos punitivos, há aspectos depuradores, que é o que chamamos de expiação. Antes disso, num desdobramento da questão 166, é a 166b, Kardec faz uma pergunta. Então, a alma passa, portanto, por muitas existências corporais. Eles, se contrário, querem manter-se na ignorância em que eles próprios se encontram. Isso é o desejo deles. Então, veja que os espíritos foram assim muito serenos nesse sentido, né? E aí, depois, pergunta-se na questão 171, que eu entendo ser a questão fundamental para entender a filosofia do processo reencarnatório. A questão 171 ela é uma questão de alta profundidade, de grande profundidade filosófica. Kardec pergunta, em que se baseia o dogma da reencarnação? Em que se baseia o dogma da reencarnação? Ou seja, em que se baseia a verdade da reencarnação? Olha que coisa interessante. Tem uma pergunta aqui colocando: a purificação pode não complementar em uma vida ou precisa de várias encarnações? Em regra, não se complementa numa vida. Muito interessante falar sobre uma palavra que está colocada na pergunta.
a palavra dogma. Porque a pergunta é, em que se baseia o dogma da reencarnação? E aí, é importante pensarmos sobre isso. A palavra dogma, ela significa verdade inconteste. Verdade inconteste. É aparentemente um pleonasmo, né? Porque se é verdade, é incontestável. Mas vejamos, nós temos chamados dogmas científicos. O que é um dogma científico? É uma conclusão advinda de uma análise, de uma experimentação, por um método científico que concluiu, que chegou à ideia de verdade. Então, veja, há uma verdade. Por isso se chama dogma científico, dogma da ciência. O que acontece com a palavra dogma? A palavra dogma deixou de ser significativo de inconteste e passou. Dogma é uma verdade indiscutível. Incontestável não quer dizer indiscutível. Indiscutível não posso discutir a respeito. Incontestável é que, mesmo a lei da gravidade, eu não tenho como contestá-la, porque ela existe. Eu pulo, eu caio, eu pulo, eu caio. Agora, eu posso discuti-la? Oh, claro que posso. Posso, e todo mundo que é uma realidade. Isso é que é dogma. Então, quando se trouxe a palavra dogma para o mundo religioso, peço licença, eu vou abrir aqui um dos meus armários aqui, eu vou levantar para pegar para vocês qual é a definição da palavra dogma que está aqui nesse dicionário. Preciso só achar aqui. E é até interessante que nesse pequeno dicionário católico tem a palavra espiritismo, veja. Né? Tem a palavra espiritismo num dicionário católico. Mas não vamos entrar nesse mérito. Vamos lá na palavra dogma. Veja o que se define teologicamente como dogma. Eu vou chegar lá. Dogma. Veja, dogma. Aqui, ó. Dogma. Até marcado, porque eu já li esse dicionário de frente para trás, de trás para frente. Veja que decreto, decisão, decreto, verdade divina, indiscutível, que a igreja propõe à nossa fé e na qual devemos crer sob pena de cairmos em heresia, ponto fundamental e indiscutível. Veja, é o que está escrito aqui. Veja. É o que está escrito aqui. Então, o que mais os Espíritos pedem é que não aceitemos algo que não tenha sido... Evangelho segundo o Espiritismo, salvo engano, capítulo 19, em que ele fala que a fé inabalável, a fé inquebrantável, é a fé que enfrenta a razão face a face em qualquer época da humanidade. Perceberam? O que da existência da palavra dogma na questão 171? Porque ali é verdade incontestável, porém pode ser discutida. Não é verdade indiscutível. Então, onde se baseia a verdade da reencarnação? Onde se baseia a realidade da reencarnação? Por isso a palavra dogma. Teve alguém aqui, a Estela está pedindo para ler o que esse dicionário católico fala do Espiritismo. Ele diz assim, doutrina filosófica. Nesse ponto acertaram. Doutrina filosófica. Às vezes ciência e religião. Prejudiciais à nossa fé. A maioria dos fenômenos que os médiuns provocam em suas sessões não passam de coisas explicáveis pela ciência, sendo que é lógico que teria algo desse jeito. Agora, uma coisa está certa aqui, é filosófica a doutrina espírita, e outra coisa muito correta aqui, todos os fenômenos podem ser cientificamente provados, exatamente isso. Então, o fenômeno mediúnico não tem nada de estranho, é natural, por isso é cientificamente provado, é cientificamente explicado. Então, entendendo bem o que significa a palavra dogma. Então, nesse aspecto, onde se baseia a realidade da reencarnação. E aí vem uma resposta espetacular, dizem os espíritos. Onde se baseia, então, essa realidade? Incessantemente repetimos. Olha o advérbio. Incessantemente repetimos o bom arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu se melhorarem?
Não são filhos de Deus todos os homens, quer dizer, todas as pessoas? Somente entre homens egoístas, pessoas egoístas, o reencarnatório se fundamenta justamente na justiça de Deus. E a justiça de Deus é bondosa, e a bondade de Deus é justa. Um bom pai sempre deixa as portas abertas para o arrependimento dos seus filhos. E aqui nós podemos evocar quando que o filho volta para casa, quando ele toma consciência do erro que ele cometeu. Ou seja, para que eu saí de casa? Quando ele cai em si, ele fala, vou voltar para casa. E quando ele volta, o pai o recebe. E por que o pai o recebe com alegria? Porque ele voltou com consciência daquilo que tinha feito, reparou, sentiu isso. Quem diz, eu vou reparar o que eu fiz, eu vou devolver o que eu tirei com o trabalho. Vejam, a parábola é um exercício, a parábola do filho pródigo é um exercício da própria justiça divina. Agora, se Jesus traz a parábola dizendo que um pai faz isso, e Deus? Se Deus é toda bondade. Não foi isso que Jesus disse? Quem de vós, se vossos filhos os pedirdes um peixe, dará uma serpente? Se vós, que sois homens maus, fazem... Vejam que perfeição é essa resposta. Que perfeição é essa resposta? Que fala do arrependimento, da reparação e da expiação, que também é completada no artigo 17. Então ali nós temos que para sanar uma falta são necessários o arrependimento, a reparação e a expiação. Expiação residuária. Se eu arrependo-me e reparo, o aspecto expiatório não existe. Mas, normalmente, nós não arrependemos, então expiamos e reparar, sem necessidade de expiar. Mas como não fazemos uso da ordem natural, nós expiamos para arrependermos, para depois repararmos. Repararmos, não é pagar, reparar. Então a parábola do filho pródigo, ela vem em perfeita consonância com essa questão 171. A questão 171, ela reproduz, em termos filosóficos, o sentido da própria parábola do filho pródigo. Um bom pai, vejam, um bom pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. E o que o pai da parábola do filho pródigo fez, senão isso? Então percebamos que aqui a questão 171, ela tem uma relação direta com a parábola do filho pródigo, tem uma relação direta com o capítulo 7 do livro Céu e Inferno, como bem os 3 elementos para se sanar uma falta. Então percebamos, mais uma vez, que o processo reencarnatório não tem nada que possa levarmos a entendê-lo, ou nos levar a entendê-lo como punição. Reencarnar não é para punição, é para crescimento. Questão 132, a encarnação, a finalidade da encarnação é evoluirmos. Então, do livre-arbítrio no processo reencarnatório, porque vem, mas se é imposição e tudo mais. Então, eu sugiro a questão 258, que eu havia dito aqui para a pessoa, não me lembro agora quem fez a observação. Vamos lá nessa questão 258. Qual é o capítulo, qual é o tópico? Escolha das provas. Só o tópico já mostra que nós escolhemos as provas, então já está aí o livre-arbítrio. Escolha das provas. E aí vemos, no estado errante, ou seja, na erraticidade, no mundo espiritual, no estado errante, previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida. E eles respondem, ele próprio escolhe o gênero de prova que deseja sofrer, e nisso, como os espíritos deram a resposta para dizer, olha, o livre-arbítrio é exercido antes de encarnar. Depois de encarnarmos, é o cumprimento das escolhas que fizemos. Então, há o livre-arbítrio? Sim. Gênero de provas que deseja sofrer. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Por isso se chama escolha das provas. Aí Kardec pergunta na 258A, não é Deus então que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Olha que pergunta interessante. Universo. Perguntar então por que fez tal lei e não outra. Dando ao espírito a liberdade de escolher as provas, Deus lhe deixa toda a responsabilidade de seus atos e de suas consequências. Nada entrava o seu futuro, o caminho do bem como o do mal lhe estão abertos. Se vier sucumbir, resta-lhe o consolo de que nem tudo se acabou para ele e que Deus ensar o que foi mal feito. Ou seja, questão 171 novamente.
Então veja que coisa muito interessante esse processo. Nós temos sim o livre-arbítrio. E aí depois vem a questão 259, que é uma resposta bem ampla, né? Se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? E eles respondem, todas não é bem o termo. Ou seja, a palavra todas não é bem colocada aqui. Porque não escolhestes nem previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes apenas o gênero de provas. Os detalhes são consequências da posição e muito praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade e do seu livre-arbítrio. Ao escolher tal caminho, sabe o espírito que gênero de lutas terá que sustentar. Sabemos que o aguardam. Os detalhes secundários se originam das circunstâncias e das forças das coisas. Só os grandes acontecimentos, os que influenciam, porque grande é a probabilidade de caíres. Ignoras, no entanto, em que trecho cairás. Mas é possível que nem caias, se fores bastante prudente. Se ao passar por uma rua uma telha te cair na cabeça, não creais que estava escrito como se diz vulgarmente. Vejam que perfeição de resposta. Que perfeição. E eu acho interessante que muitos espíritas ficam criando ilações, ficam fazendo ilações, melhor dizendo. Ilações já são criações. Ficam fazendo ilações. Ficam inventando coisas para falar, não, é isso, não, estava marcado que você ia... O gênero está marcado. A espécie depende das nossas ações. Nós temos o livre-arbítrio absoluto no mundo espiritual e um livre-arbítrio relativo no mundo material. Ah, Simão, mas existe determinismo e livre-arbítrio? Há situações que são determinadas? Sim. Quem fala isso é Emmanuel, lá na questão 133 do livro O Consolador. Lá na questão 133 do livro O Consolador, Emmanuel nos fala do livre-arbítrio e do determinismo. Ele diz que há livre-arbítrio e determinismo coexistindo. E ele explica, o determinismo aplica-se nas camadas inferiores da evolução. E o livre-arbítrio, ele se expande à medida que o espírito evolui. Ou seja, quanto mais evoluído, mais liberdade de ação. Quanto menos, mais determinada a liberdade. Mais determinada a ação. Então ele explica nessa questão 133 o determinismo e o livre-arbítrio coexistindo. Então é importante nós percebermos esses aspectos. Então o processo encarnatório ele é precedido de uma preparação, de uma escolha. Aí a Coeli pergunta aqui, boa pergunta, mas tem atenuante e agravante? Sim, tem. Artigo 11 do capítulo 7 do Código Penal da Vida Futura. Sugiro, Coeli, que você leia lá. Falta praticada por pessoas diferentes tem expiações diferentes em função da atenuante ou da agravante que gerou o fato. Errei com conhecimento de causa, agravante. Errei por atenuantes e agravantes. Val Silva faz uma observação aqui, um comentário, que ela... Val Silva, eu sugiro que você leia lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, mortes prematuras. Esse é um grande acontecimento. Esse é um acontecimento que muda o destino. Então, no mundo espiritual, antes de encarnar, para essa situação, sim. Elementos provacionais, não expiatórios. Provacional. É um elemento provacional. E há um acontecimento forte. É um acontecimento que, de fato, muda o curso da existência daqueles que ficam, principalmente. Então, sim, faz parte de um campo provacional, não de um campo punitivo. Deus não pune, volto a dizer, Deus não pune. Deus não perdoa e não nós reparamos nossas faltas. Então, nesse aspecto, não é uma intervenção de Deus para punir ninguém. É sim para o processo
vai determinar o sucesso da prova. Ela pergunta, e para o meu filho? Sim, para ele também fez parte de uma programação. A morte, a desencarnação, salvo por deliberação própria, ela nunca é um acontecimento fortuito. Sempre ela está programada. Isso está muito claro no Livro dos Espíritos. Ela sempre está programada, salvo as antecipações, ou seja, os suicídios, que não é o caso. Em todos os outros casos, é natural, ou seja, faz parte da programação. E o retorno ao mundo espiritual, ele é característico, só se faz, desculpe, pelo processo da morte. A morte está para o retorno espiritual, para o retorno a perceber, tá? Então é muito forte isso, mas faz parte para crescimento, Bom, sobre reencarnação eu paro por aqui. É um assunto que demanda mais tempo para entrarmos em outros detalhes, por exemplo, quando que o espírito se une ao corpo, como é que se dá esse processo. Então, eu sugiro ler lá da questão 344 do Livro dos Espíritos à frente, né? Então, esse sentido, né, de quando que a alma se liga ao corpo, como é que dá esse processo e tudo mais, sugiro que leiam a partir da questão 344 do Livro dos Espíritos. E se for o caso, um dia eu posso voltar para a gente fazer uma live para falar sobre o retorno à vida corporal. Aqui nós estamos falando sobre o aspecto filosófico da reencarnação, mas depois nós podemos fazer uma live, se for o caso, faça essa semana mesmo. Talvez, num dia dessa semana, eu faça essa live para falar sobre essa questão do retorno à vida corporal, né? Esse processo, esse prelúdio, né? Que a partir da questão, estou vendo aqui no Livro dos Espíritos, a partir da questão 330. Então, fica aqui a sugestão, se vocês quiserem ler, a partir da questão 330, ela nos daria um bom entendimento para isso. Hoje a ideia era trabalhar mais com o aspecto da reencarnação como princípio fundamental da doutrina espírita. Esse meu livro aqui já está precisando sofrer uma reencadernação, não uma reencarnação, já está bem sofrido aqui de tanto que eu uso o Livro dos Espíritos. No mais, muito obrigado a vocês pela presença aqui comigo. Hoje eu avancei bastante em horário e já a turma do YouTube aqui, eu peço desculpas, nós teremos 2 vídeos porque eu subo depois os vídeos para o YouTube. Muito obrigado, bom domingo para vocês, uma ótima semana para todos nós, né, que começa hoje, e domingo que vem nós nos encontraremos mais uma vez para mais um princípio básico, né, o princípio fundamental da doutrina espírita, que nós falaremos sobre encontros. Então falaremos sobre evolução, livre-arbítrio. Deus lhes pague pela cordialidade e atenção. Fiquem com Deus e até o nosso